Fala pessoal, bom dia, bom dia! Se você está querendo aprender um price action, aprendendo a operar mercado financeiro, day trade, mini índice, bora que aqui é o canal Vamos Fazer Dinheiro. Hoje vamos fazer a análise do dia, mas antes uma novidade, hein? No final, no fechamento, vou colocar o relatório de performance da semana, beleza? Então vamos lá, no diário nós temos essa perna grande que rompeu essa inflexiva, veio no 50% em uma perna muito grande, tá muito forte de vendas. Aqui é uma região que a gente tem que ter atenção, mas o mercado fez uma inside, rompeu para cima, deixou um sinal para baixo. Acredito que se romper para baixo aqui, pelo menos até essa mínima da 193 aqui, ele vem buscar. Acredito, mas vamos ficar de olho. A região é de decisão, né? Compradora. Vamos para o 60. No 60 nós temos aquela lateralidade grande, mas nós temos um outro alvo que aqui eu não lembro se pegou ou não. Eu tinha tirado a marcação. Vamos colocar. Pegou. Então nós temos essa lateralidade aqui, ó. Beleza? Com essa lateralidade, o que nós temos? Região de baixo é compras. A princípio, né? A princípio, não é porque a região é de compras que não pode romper. Ele pode romper aqui e descer. E a região de cima é vendas. O que joga contra as compras aqui nas últimas barras, apesar da região, é que o preço ele está vindo aqui em 3 pernas, certo? E está vindo uma perna mais forte. Então provavelmente essa mínima aqui, ó, vai ser testada. Acredito eu, não tenho essa certeza toda. Vamos marcar os 50%. Ó, aqui não pegou os 50%, então vamos pegar os 50%. Aqui, vamos marcar. Depois eu ajusto. Já tem um outro 50% aqui, ó. Vou usar ele, como tá longe, vou usar ele aqui, ó. Lembrando também que é uma região. Não vou colocar uma ordem limite ali, nem a pau. Esse 50% do D1, eu vou tirar, eu só tinha colocado para ficar para o vídeo, para a gente ter essa noção. Vamos para os 5 minutos, ver o que está acontecendo. 5 minutos nós temos essa lateralidade maior. Teve esse gap aqui, né? Então esse gap aqui me permite pensar nessa lateralidade, que eu vou desenhar agora. E a intenção ali, a princípio, é a mesma. Vendas aqui embaixo. Vendas não, com região de compras embaixo, região de vendas em cima. Porém, nós temos que ficar atento com rompimentos aqui, né? Pode romper tranquilo, pode romper também tranquilo, faz parte. Depois eu vou, para o vídeo não ficar grande, eu vou marcar os alvos. Mas a princípio aqui, vamos marcar os, ó, 50% foi tocado. Vamos para o próximo. Quase no 50%, eu vou considerar, tá? Foi um tique, eu vou considerar. E aqui, vamos ver os 50% onde vai dar. Bem na média. Então não vou nem marcar porque é a própria região da média, certo? Aqui, ó, vamos supor que eu tivesse vendido a 1. Qual que é o meu primeiro alvo? É o fechamento do gap. Então, nós teríamos que ver aqui o risco retorno 183,98. Não compensa, né? Aí eu teria que no mínimo pensar em levar para aqui para baixo, ó, 509 pontos, 510 pontos. Então é assim, a gente tem que principalmente pensar no risco retorno. Esse é o principal. E a questão dos 50% também que não chegou na média, né? A região dos 50% é a região da média. Então o mercado ele abriu com gap de baixa, criou esse sinal de venda, mas o mercado ainda pode ir mais acima para tocar na média. Coincidentemente a região dos 50%, daí sim deixar um topo duplo, alguma coisa para a gente poder vender. Então acredito, a princípio, tá? Mercado fazendo 2 pernas aqui, deixando um topo duplo, aí vendo para cá. Mercado veio, trocou polaridade nessa média aqui, vendo para cá. Mercado chegou aqui, por algum motivo, deixou um topo duplo, a gente vende para reverter. E é isso que eu espero fazer no dia. Se romper, a gente vende o rompimento. Se trocar polaridade na média do 60 aqui, também a gente compra buscando esse 50% aqui. E é isso, galera. Não tem muito segredo. Quando você vai fazer o day trade, você tem que ter um plano. Não adianta, vou vender aqui, porque tem a média, tem o gap, pode engasgar, entendeu? Então, a melhor coisa é selecionar os melhores trades. É isso que a gente tem que fazer. Fechou? Daqui a pouco tem o fechamento do dia. Vou mostrar o relatório de performance. É isso aí. Tamo junto. Grande abraço.
É nóis. Fala pessoal, bora pro fechamento. Agora são 5h50. Vou fazer o fechamento agora mesmo e logo em seguida mostrar o relatório de performance aí para vocês, beleza? O dia abriu aqui /1, a gente comentou que daria para vender, porém, por que daria para vender? Porque nós fizemos aqui, né, duas pernas, um gap de alta, seria uma barra forte aqui e deixou um sinal. Porém, o que a gente tinha comentado? Não tinha batido nos 50%, que no momento ali estava aqui, perto da média, que o alvo pro gap, que era o primeiro, a distância para o primeiro alvo, que é o gap, aqui estava bem curto. O risco-retorno não valeria a pena. Então a gente ia esperar chegar à média, chegar aos 50% para nós vendermos. Qual não foi minha grata surpresa? O mercado lateralizou no dia e rompeu, fez uma troca de polaridade na média de 60, né? Rompeu aqui tanto a lateralidade quanto a média, deu segmento. Aqui foi uma confirmação, eu quis comprar aqui. Top aqui embaixo. Não, o stop estava aqui embaixo, da troca de polaridade, né? Com o alvo aqui em cima. Porém, o mercado veio com esta barra 9, uma outside bar. Quando ela fez a outside bar, não é legal porque já estava numa terceira perna. Essa perna, terceira perna muito forte, pode ser sinal de força? Pode, mas na maioria das vezes é sinal de fraqueza. Outside bar nesse location aqui indica vendas. Como foi uma outside bar, eu esperei o preço voltar nos 50% e sair. Então meu stop foi pequenininho hoje por causa disso. E o mercado hoje ele foi bem difícil porque estavam com stops muito grandes. Então vamos pegar aqui só essa barra, essa OB aqui, ó, 300 pontos. Essa 23 aqui, que foi uma OAB, 388 pontos. Então hoje o dia foi bem ruim no comportamento e no tamanho dos stops. Então eu fiz só esse trade mesmo. Depois eu tentei vender o canal lento aqui na 60, mas já tinha terminado o horário. Eu bloqueei a plataforma por horário, né? E aí não consegui. Mas vamos fazer o dia aqui rapidão, antes de mostrar o relatório. Nós tivemos aqui a lateralidade do dia, ela começou assim, depois ela expandiu lá para baixo, lá para cima, depois ela expandiu aqui para baixo, então desse jeito. Por que foi chato o comportamento? Porque veio em duas, depois em três pernas, depois tentou voltar para a lateralidade com essa barra 26 muito grande, foi uma OB. Então aqui nessa região teria compras como teve, né? O mercado foi, mas não chegou a romper, fez uma inside, rompeu para baixo, confirmou para baixo. Aí aqui seria uma venda do rompimento da lateralidade. Vamos desenhar de novo aqui, rompimento da lateralidade. O mercado veio, testou o ponto de rompimento e confirmou a inside, veio embora. 26 também pode ser considerada, né? Aqui inside, OB, só que aqui não chegou a virar os 50%. O mercado veio para baixo. A partir daqui, nós tivemos aqui essa zona toda aqui, ó, nós tínhamos essa lateralidade aqui. E aí a barra 24 rompeu. O ponto de reteste é esse ponto aqui. Ou seja, toda essa área aqui, toda essa região aqui, ó, é uma região de reteste de rompimento, né? Apesar que o rompimento deixou sombras e etc. Pode falar, não foi um bom rompimento, realmente não foi, mas a partir daqui ele começa a tentar voltar para a lateralidade, ele vai decidir se ele volta para a lateralidade ou se ele continua com o rompimento. Hoje é um dia que tem que ser estudado, porque tem muitos padrões feios, né, que não são fáceis de reconhecer. Então tivemos aqui topo duplo na média, topo duplo na média dos 60, topo duplo na média de 20, aí entrou em canal de impulsão, veio até aqui embaixo. Eu marquei aqui a projeção da lateralidade do dia, que seria um dos alvos, e a gente pode observar que teve realização ali. Projeção da lateralidade do dia, este tamanho aqui, né, é o mesmo que esse tamanho. Então bem aqui teve realização, veio de novo, teve realização. Então por isso que quando a gente fala que o primeiro alvo tem que já compensar o risco-retorno, porque vai ter realização, muito provavelmente. O que eu achei muito ruim foi o seguinte: o mercado, quando ele veio aqui abaixo, aqui no 60 nós tivemos uma OB, aqui no 60 nós tivemos uma OB, e nós tivemos uma OB de baixa, e na 26 uma OB de alta. Então você fica naquilo, né? O
O mercado vem até os 50%. Tá vendo aqui, ó? Então, olha lá, o mercado vem até os 50% da OB de baixa, testar ao mesmo tempo que você tem uma OB de alta, que também vai ter nos 50% você vai ter ali realização, né? Então o preço ele não, quando tem OB, geralmente o preço não vai e explode, ele volta até os 50%, depois ele continua. E aí você fica nessa indecisão de saber qual OB que vai prevalecer. Se é a dos 60, que é a das 10 horas, ou se é a OB que foi formada logo em seguida, a primeira OB ter sido construída, a OB do 60 ter sido construída. Aí ficou ruim, para mim ficou ruim nesse ponto aqui. Aqui talvez seja um bom sinal, né? Só que já tinha atingido o mensurado, inside, rompeu para baixo, sinal para continuar o canal lento. Então acho que esse foi o melhor trade do dia. O alvo, eu não lembro o que é esse alvo aqui. O gap do 60 ele quase foi atingido, faltou um tique aqui. O primeiro alvo era esse aqui mesmo. Bom, vamos falar aí de fechamento, né? De resultados. Eu confesso que eu prefiro falar em pontos do que falar em dinheiro. Então hoje o resultado foi menos 13. Vamos pegar o resultado da semana. Da semana menos 59, resultado do mês menos 162. Então assim, eu não acho ruim um contrato apenas. Número de operações em 10 dias, 16. Talvez esteja um pouco alto, porque não são 10 dias, né? Na verdade, são 8 dias. 2 por dia, não tá alto não. Operações perdedoras 8, operações vencedoras 8, 50% de acerto. Mas não dá para saber direito, né? Porque se o profit, você saiu ali com 5 pontos positivos, é um acerto. Se saiu com 5 pontos negativos, é um erro. O importante é o financeiro mesmo. Essas que são as operações, então, para vocês verem aí, tudo com um contratinho apenas. Acho que esse é o grande valor, é aprender a fazer com um contrato, que aí teve uma venda sem querer, teve uma operação sem querer aqui no Bitcoin, ó, 16 segundos durou. Depois que eu fui perceber. Quando você aprende a fazer com contrato, para você aumentar seu financeiro, basta você aumentar a quantidade de contratos. Lógico que o seu capital operacional tem que evoluir para você poder aumentar o número de contratos. Mas é isso, eu achei bacana, não achei ruim o resultado. Estamos evoluindo. A ideia é que em novembro eu já comece a rodar, a mostrar para vocês a conta real. Talvez até antes disso, mas a princípio novembro. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí quem acompanhou até o momento. Tamo junto, valeu, um grande abraço.